Nunca observaram os grupos mais periféricos, né? Os grupos mais periféricos ficaram ao relento. E é por isso que em 2023 você tem uma população em situação de rua enorme, um Brasil dividido e distribuído também de uma forma muito desigual. Você tem pessoas e latifundiários que concentram uma quantidade enorme de terras, enquanto você tem milhares de famílias que não têm qualquer metro quadrado para o seu plantio e, portanto, não têm acesso à renda, e é impossível ter acesso à renda sem ter um mínimo de espaço para a sobrevivência. Com essa perspectiva, o aluno cria esse desenvolvimento número 1. Vou fazer a leitura do desenvolvimento número 1 junto com vocês e a gente faz a avaliação depois, tá? Vamos lá. Nota-se dessa forma que esse problema é decorrente de um passado histórico. Sabe-se que o Brasil, ao longo do tempo, privilegiou os latifúndios, que eram justamente os que ocupavam os cargos políticos. Essa concentração de poder fez com que os marginalizados não fossem contemplados por políticas que dessem conta de superar suas demandas básicas, como acesso à terra, alimentação, saúde e tantas outras áreas fundamentais à dignidade. Na atualidade, como resultado, o Brasil apresenta um número expressivo, o aluno acabou colocando um número expressivos de pessoas em situação de rua, o que foi agravado pela falta de ações sociais em relação aos vulneráveis durante a pandemia de Covid-19. Eu achei um desenvolvimento bastante bom, apesar do deslize que o aluno comete aqui na concordância entre o adjetivo expressivo e o substantivo número. Ele faz um percurso histórico mostrando como o fato de haver uma cultura latifundiária que concentra boa parte das terras do Brasil nas mãos de poucas pessoas, né? Chegamos à atualidade com uma concentração de terra absurda e com a Covid-19 esses números se tornaram ainda mais expressivos. Não é que a Covid-19 tenha feito, né, ou tenha gerado a dificuldade de acesso à terra, não é isso. A Covid-19 não criou essa dificuldade. Na verdade, é uma dificuldade que já vem sendo, que perdura já há algum tempo, e com a Covid-19, com o fato de muitas pessoas perderem seus empregos, com o fato do padrão de vida ter se tornado ainda mais encarecido e o salário mínimo, consequentemente, ter ficado ainda mais insuficiente para suprir as demandas da população, isso é claro que aumentou a população em vulnerabilidade. Então a gente fala hoje em vulnerabilidade no sentido de não ter onde morar, a gente fala em vulnerabilidade alimentar, né? Muitas pessoas voltaram a estar em condições de insegurança alimentar, o Brasil voltou a figurar no mapa da fome, então eu acho que está aqui um tópico frasal e uma base argumentativa que são bastante satisfatórios. O M, eu não sei que nome é esse, é apenas um M. O M diz assim: professor, o que seria uma redação com pouco embasamento? Uma redação com pouco embasamento é aquela redação que não explica suficientemente a ideia que traz. Então, normalmente é um desenvolvimento pouco detalhado ou um desenvolvimento que não faz as comparações necessárias, que não demonstra uma profundidade na reflexão que faz, ou que deixa a desejar em algum tipo de explicação. Então, podem ser vários deslizes diferentes, tá? Mas normalmente tem a ver com o fato do aluno não ter explicado tanto a ideia quanto se esperava dele. Mais alguma pergunta? Gostaram do parágrafo? Não gostaram do parágrafo? Verificam algum defeito que eu deixei passar? Algum motivo de elogio? Algum motivo de crítica? É o momento da gente abrir para possíveis comentários em relação ao parágrafo. Tô vendo aqui o pessoal dizendo que gosta de falar mal de rico, gosta de falar mais mal ainda de quem defende, o pessoal vai polemizando, né? Tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que vale a pena a gente parar? Vamos seguir para o próximo, então, gente. Reparem aqui na reportagem que eu trago do site Brasil de Fato,
que diz que a Covid-19 escancara as vulnerabilidades de pessoas em situação de rua. Claro, se para nós a Covid-19 ela foi preocupante, quando eu digo para nós, eu digo porque a gente tem um lugar para dormir, pelo menos, você imagina os efeitos que a Covid causou àqueles que estão em situação de rua. Como promover uma higiene, como garantir cuidados mínimos, como limpar as mãos, tomar banho, usar máscaras. Então, se essas pessoas aqui já viviam em condição de vulnerabilidade, com a Covid-19, essa vulnerabilidade ela se intensifica e torna-se ainda mais intensa e presente, né, no Brasil como um todo. Então a gente precisa reconhecer que não só para as pessoas em situação de rua, mas para a população carcerária também, são grupos da população extremamente vulnerabilizados em função da ação da Covid. Não à toa, muitas pessoas morreram justamente porque não tiveram os cuidados necessários para se protegerem em relação à contaminação da Covid, que durante muito tempo foi bastante intensa, né? Seguindo, Vamos falar um pouquinho agora sobre analfabetismo, um tema de que gosto muito, um tema que vai inevitavelmente esbarrar em muitas outras temáticas, né, gente? Porque se uma pessoa ela não sabe ler nem escrever, isso vai comprometer a vida dela como um todo. Nas suas atividades políticas, nas suas atividades profissionais, educacionais, no acesso a direitos. A leitura é condição mínima para que a pessoa tenha um mínimo de experiência cidadã. É impossível gozar de uma cidadania plena quando não se tem a capacidade de ler e interpretar. Por isso, o analfabetismo é um papo bastante rico. Eu começo dizendo o seguinte: o analfabetismo no Brasil, normalmente, claro, é um problema relacionado à história da educação no país. Então, desde a Constituição Imperial, que já previa a extensão da educação a todos, havia o reconhecimento, mas não a sua consolidação na prática, né? A gente pode lembrar, negros, índios, mestiços não tinham acesso a um estudo. Até mesmo as mulheres foram cerceadas desse direito durante muitos anos. Até mesmo as mulheres brancas foram cerceadas, porque as mulheres negras é dado como certo que elas foram cerceadas, mas as mulheres brancas também eram cerceadas, eram encorajadas a cuidarem da casa. Uma mulher, mesmo que branca, no século XVI e XVII, que decidisse estudar, era profundamente mal vista. Qual é o homem que decidiria casar com uma mulher cujo sonho seria estudar? Imagina, ter uma profissão. Num olhar masculino da época, a mulher deveria cuidar da casa, dos filhos, da comida, das atividades domésticas. Então, mulheres eram, no máximo, aprendiam a ler para ler novelas, sabe? Aquelas novelas bem açucaradas, sabe? Mais do que isso, já era visto como ousadia demais. Então, em janeiro de 64, a partir de um histórico de sucesso, surge o que a gente chama de Plano de Alfabetização Paulo Freire, que criticava o uso de cartilha com frases soltas, sem contexto, para o ensino da leitura e da escrita, o que para ele deveria emanar de exemplos relacionados à realidade dos alunos. Então, Paulo Freire foi um pedagogo importantíssimo para a história do Brasil. Paulo Freire talvez seja um dos pedagogos mais conhecidos do mundo, porque os seus métodos e a sua perspectiva de educação romperam fronteiras da tradição. Paulo Freire entendia que para a gente ensinar alguém a ler, a escrever, nós temos que se deslocar desse ensino cartesiano, obsoleto, que se baseia na leitura de frases prontas. Frases que muitas vezes não dialogam em nada com a realidade do aluno. Então, Paulo Freire propõe uma alfabetização contextualizada, uma alfabetização que leve em conta as diferenças socioeconômicas, geográficas, políticas. Você não pode, por exemplo, alfabetizar um menino do campo, assim como você alfabetiza um menino do centro urbano. As realidades são diferentes, as demandas são diferentes, os contextos são diferentes e as fragilidades também são diferentes. Então, um professor
comprometido com o processo de alfabetização do seu aluno, precisa compreender que cada aluno é um aluno. Até mesmo dentro de sala de aula, alunos que estudam na mesma escola, pertencem à mesma turma, não são idênticos. Eu tenho um aluno que é bipolar, eu tenho um aluno cuja mãe faleceu, eu tenho um aluno com muita dificuldade em língua portuguesa, eu tenho um aluno que brigou com a namorada, eu tenho um aluno que está com depressão. Então nós temos alunos de perfis diversos e ignorar esses perfis é imaginar que todo aluno aprende da mesma forma. Resultado, eu aplico os mesmos métodos, eu ignoro as suas diferenças e como resultado no fim do ano eu tenho uma turma que não aprendeu a ler com proficiência e eu ainda considero essa turma uma turma fraca. Mas será que essa turma é fraca mesmo ou será que eu não tive a sensibilidade necessária para oferecer a cada aluno o que cada aluno precisa, né? Daquilo que ele demanda, então. E é assim, com essa reflexão, que eu venho aqui no site do Senado trazendo a informação de que o Brasil tem cerca de 11 milhões de analfabetos, aponta o IBGE. Vamos ler a matéria? O Dia Nacional da Alfabetização é celebrado neste sábado, dia 14 de novembro, em alusão à data de criação do Ministério da Educação e Cultura em 1930. Atualmente, 11 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. A meta do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo até 2024. Mas com a suspensão das aulas presenciais, por causa da pandemia, a alfabetização foi prejudicada. Claro, imagina, se para nós que temos aí 15, 16, 17, 18 anos em diante, a pandemia já afetou profundamente o ensino, você imagina para uma criança que está sendo alfabetizada e que fica 2 anos distante do colégio. É claro que ela vai ter efeitos muito claros, né? O vice-presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, informou que apenas 33% das escolas têm internet e a maioria dos alunos não possui computador com conexão de qualidade. A reportagem é de Yara Faria Borges, da Rádio Senado. Gente, o processo de alfabetização, ele precisa ser acompanhado de perto, todos os dias. Você aprende uma letra, depois você aprende uma outra letra, aí você combina uma letra com a outra e forma uma sílaba, C com A, aí você aprende que é K, aí depois você aprende o S, depois você aprende o A, aí você junta, vira ZA, aí você aprende que é casa. Então é tudo muito lento, muito devagar, progressivo. Uma criança que ficou 2 anos fora da escola perde muito, né? No sentido de que ela fica fora de todo esse exercício necessário para a sua alfabetização. Vamos dar uma olhadinha nesse parágrafo? Isso é uma introdução, tá? Ao longo de sua formação histórica, o Brasil excluiu do processo educacional uma camada expressiva da população, como negros, índios, mestiços e mulheres. Além disso, os pobres nunca tiveram um acesso de qualidade às instituições de ensino. Tal realidade fez com que a alfabetização, algo que deveria ser básico à formação de todo cidadão, se tornasse um privilégio de poucos. Atualmente, o país ainda colhe os frutos desse passado perverso e procura encontrar formas de superá-lo. No entanto, 2 entraves ainda se mostram resistentes. Os problemas relacionados ao ensino da língua e os efeitos da pandemia de Covid-19. Bom, eu achei o parágrafo irretocável. Ele tem uma contextualização do tema, ele tem uma transição, que aqui está marcado em verde, e ele tem uma tese que aponta para o argumento número 1, problemas relacionados ao ensino da língua portuguesa, e o argumento número 2, efeitos da pandemia de Covid-19. Então a gente tem uma introdução que está totalmente dentro das funções de um parágrafo, atende a cada premissa, sustenta direitinho, sem erros de escrita. Eu não vejo nada que mereça o nosso comentário. O que vocês acharam aqui dessa introdução? Gostaram, não gostaram? Acham que merece algum tipo de retificação? Garrafa de uísque. Gente, de onde vocês tiraram essa garrafa de uísque?
Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Parágrafo top, eu também achei o parágrafo bastante bom. É um parágrafo honesto, certo? Um parágrafo que cumpre ali direitinho o que se propõe. Um parágrafo que ocupa 7 linhas, está dentro do intervalo. Enfim, a gente percebe que a gente não precisa ser historiador para escrever um bom parágrafo de introdução, sabe? A gente tem um parágrafo histórico, breve, porque ele não leva 9, 10 linhas, bastante honesto, sincero, ali tá encaixadinho, redondinho. Ele tá dizendo o seguinte, cara, desde sempre muitas pessoas não eram alfabetizadas. Ler era o tipo de coisa que homens brancos faziam. Imagina só se uma pessoa escravizada, né, um negro escravizado saberia ler. Isso soaria como uma afronta. De modo algum, negros escravizados executavam trabalhos domésticos, braçais, sobretudo, né? Nada relacionado à intelectualidade. E hoje a gente ainda está colhendo os frutos de uma população, sobretudo negra, que ocupa as posições da periferia e que ainda vivem muitos desafios no seu processo de alfabetização, certo? Cadê? O professor está usando outra camisa. Gente, vocês são muito fofoqueiros. Como é que vocês conseguem ver que eu estou com outra camisa? De fato, é porque eu estou com um macacão. E aí eu não ia tirar o macacão, senão eu ia ter que ficar em cima coberto, embaixo pelado, né? E eu não acho que o diretor mereça ver essa cena. Então eu já joguei a camisa por cima. Por isso que eu tô um pouco mais forte, tá vendo? Porque por baixo eu estou com uma roupa, tá? Vocês olham pra cada detalhe, olha, eu vou te enganar não, viu? Último tema do dia. Trabalho doméstico. Direito e dignidade do trabalhador doméstico. Eu amo esse tema. Acho que é um tema fundamental, assim, adoraria que inclusive caísse no Enem, tá? Porque eu acho que é uma discussão recente e muito necessária, porque durante muito tempo, agora há pouco eu já comentava, né? Durante muito tempo, quem executava os trabalhos domésticos era, sobretudo, a população negra, certo? Senhores de engenho não varriam a casa, lavavam a roupa, faziam comida, nada disso. Quem ocupava essas posições eram, sobretudo, os negros escravizados, ou indígenas, ou mestiços. Então, a identidade brasileira ela veio sendo marcada muito fortemente pela relação entre os senhores de engenho e os escravos. Quem executava os trabalhos domésticos eram escravos, né? Então, atividades domésticas eram impróprias para pessoas ricas e distintas. Então, ao longo do tempo, esse aspecto cultural ele se tornou tão forte, que hoje a gente ainda tem, no Brasil sobretudo, patrões que usam o seu poder de patrão para humilhar, para subjugar, de várias formas, né, esse empregado. Porque ao trabalhador doméstico ficou associado uma noção de subalternidade, certo? Não, aí você toma água, não lava seu copo porque a empregada vai lá vai limpar. Não cata coisas básicas do chão porque a empregada vai fazer isso. Coloca muitas vezes o quartinho de empregada em condições desumanas. Você não quer pagar os direitos dela de auxílio-saúde, de transporte. Você a explora de várias maneiras diferentes. Isso tem uma relação escravocrata muito clara, porque como no passado eram os negros que executavam essa função, o tempo passou, mas o trabalhador doméstico continuou sendo visto como um empregado de subcategoria, né? Uma categoria de empregados que não merecem tanto assim a nossa atenção. Então hoje o Brasil, em muitas casas, legitimam circunstâncias em que o empregado doméstico ele é passível de humilhações. E isso está em vários filmes diferentes, em vários contextos diferentes. Aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda tem muitos prédios com o elevador social e o elevador de empregados. Qual a necessidade de se dividir os elevadores entre patrões e empregados? Os empregados não podem entrar no mesmo elevador, eles vão contaminar o ar, né? Não vão se misturar. Inclusive, em alguns prédios tem entradas diferentes. A entrada dos moradores e a entrada dos empregados. Isso é um resquício muito claro dessa divisão que se quer fazer, não é isso?
Empregados não vão usar os mesmos espaços sociais de patrões, até mesmo nas situações mais simples do dia a dia, como subir uma escada, entrar num elevador. Por que essa divisão? Por que essa necessidade tão grande de demarcar essas fronteiras? Isso tudo vem dessa necessidade de dizer, eu sou patrão, você é empregado, eu não posso ser confundido com um empregado. Como eu poderia ser entendido como um empregado? Isso soaria absurdo, desrespeitoso. Tá? Isso está muito forte no filme de Que Horas Ela Volta. Se você não assistiu o filme Que Horas Ela Volta, vai assistir, dever de casa. Imagino que tenha na Netflix, mas se não tiver, certamente em outra plataforma de streaming há de ter, um Amazon Prime, um HBO, Star Plus. Em alguma dessas plataformas, Que Horas Ela Volta, está lá um filme que catapultou a Regina Casé para um outro patamar de interpretação. Quem já viu Que Horas Ela Volta vai entender do que eu estou falando. Ali você tem muito claramente os limites, o que é do empregado e o que é do patrão. O que o empregado pode fazer e o que o empregado não pode fazer. Ah, David, tudo é racismo e tal. Não é que tudo é racismo, não. Boa parte é. E falar sobre trabalho doméstico tem tudo a ver com o passado escravocrata também. Tanto é que a Regina Casé interpreta um grupo normalmente muito estigmatizado. Ela é nordestina, sim? E a gente sabe a quantidade de nordestinos que vêm para o Rio de Janeiro trabalhar de empregados domésticos ou trabalhar de porteiro. E eu digo isso por experiência própria. A minha família é da Paraíba, já falei isso inclusive aqui algumas vezes. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas toda a minha família é paraibana. E a minha família percorreu um trajeto muito parecido com várias outras famílias que saem da Paraíba e que vêm para o Rio de Janeiro. Que é, minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica e meu pai era porteiro. Duas atividades super comuns de nordestinos no Rio, certo? Então, no Rio de Janeiro, a gente tem uma quantidade enorme de porteiros nordestinos, porque os pais vêm, depois trazem os filhos dão lugar aos filhos dos filhos, e assim a gente vai criando gerações de pessoas que ocupam os mesmos cargos. Não há problema nenhum. O trabalho de porteiro, de empregado doméstico, são trabalhos dignos. O meu ponto aqui não é esse. O ponto é, e se tiver um nordestino que quer ser cientista, quer ser professor, quer ser jogador de futebol, quer ser pintor, quer ser engenheiro, quer ser outra coisa, né? A gente precisa também fazer com que essas pessoas que vêm para cá possam ser outras coisas, porque há de haver, não é assim, outros sonhos, certo? Para minha sorte, meu pai e minha mãe conseguiram empregos no Rio de Janeiro, enfim, se instalaram, conseguiram me criar com dignidade, com comida no prato, com roupa limpa. Mas a verdade é que muitos nordestinos que vêm para o Rio em busca de uma melhor oportunidade de emprego, muitas vezes não conseguem. Gastam dinheiro, né, procurando emprego, porque precisa comer, porque precisa se vestir. Quando o dinheiro acaba, não tem como voltar para o estado de origem e acaba indo morar nas ruas. Acaba engrossando as fileiras das pessoas em situação de rua. Então, quando você olha para uma pessoa em situação de rua e diz que ela não trabalha porque ela não quer, olha como é perigosa essa frase. Quantas pessoas estão nas ruas basicamente porque não tiveram para onde ir, o dinheiro acabou. Imagina, você sai lá da Paraíba, como meu pai saiu, né? Meu pai morava nos confins da Paraíba, bem no interior, veio para o Rio para conseguir emprego. Ótimo que ele conseguiu, né? Que bom que ele conseguiu, mas ele podia não ter conseguido. E se ele não tivesse conseguido, de repente ele estivesse dormindo embaixo de um viaduto. E não porque ele não se esforçou o suficiente, mas porque não havia emprego suficiente para toda a população. Eu deixo aqui algumas cenas do filme. A Regina Casé, que interpreta a Val, lembra muito, 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 muito a minha mãe. Assim, então, quando você assistir o filme, se você assistir, é minha mãe todinha, assim, no jeito de ser, de falar, de se comportar. Eu assisto o filme e vejo ali não só muitas mulheres nordestinas, como também a minha mãe, porque, enfim, minha mãe também é nordestina e tem o jeito, a maneira de falar muito parecida. E aqui está a filha da Val, que vem morar junto com a Val no Sudeste
e que passa a ocupar a casa dos patrões da Val. E é aí que a treta começa a acontecer. Quando a filha da empregada passa a morar na casa dos patrões. E aí o filme deslancha, fica a dica para você assistir, tá? Vamos também considerar que vocês conheçam o livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. É um livro que comenta muito sobre a relação entre patrões e empregados. O problema de Casa Grande e Senzala, eu não sei se os professores de história aqui do ProEnem já trouxeram a reflexão sobre ele, ou de literatura, é que é um livro baseado no mito da democracia racial. Então, Gilberto Freire traz uma perspectiva romantizada do que é o processo de colonização do Brasil. Então, aqui a gente tem uma perspectiva que crê que o Brasil foi miscigenado de uma forma harmônica, equilibrada, otimista. Gente, não foi assim, né? Para que você tivesse um professor dessa cor, e aí você pode achar que essa cor é muita cor, é pardo, afrobege, como queira chamar, se essa miscigenação aconteceu, ela aconteceu como resultado de muitas violências anteriores. A miscigenação no Brasil não aconteceu de forma harmônica, ela aconteceu de uma maneira compulsória, violenta, né, degradante. Negras escravizadas eram estupradas pelos seus patrões. Não havia uma relação de poder equilibrado, né? Então, esse Brasil miscigenado que a gente tem hoje é um Brasil que nasceu à luz de muito sofrimento. Então, nesse sentido, Casa Grande e Senzala hoje já é uma obra entendida como uma obra não é obsoleta, tá? Não diria isso, mas é uma obra que parte de um olhar bastante romantizado. Você tem que ler Casa Grande e Senzala com 2 pés atrás, porque não dá para simplesmente sair acreditando em tudo que se diz ali, ignorando o fato de que o processo de miscigenação do Brasil não é um processo de paz, tá? David, acho a cor da sua pele linda. Do nada, um elogio. Obrigado, que bom que você gosta da cor da minha pele. Miscigenação desse cara é coisa de louco. É, né, gente? Mas tem muita gente que acredita, né, nessa miscigenação romântica. Isso não significa que a gente tem que criticar a diversidade de cor no Brasil, não é isso. No Brasil a gente tem uma diversidade de cor enorme. Pessoas muito, muito, muito retintas, pessoas não tão retintas assim, pessoas que as pessoas chamam de moreno, embora esse termo seja aí também meio complexo de dizer e tudo mais, mas a gente tem uma diversidade enorme de cores. Isso é constatável, só não dá para achar que... Ai, que coisa linda, né? O Brasil se desenvolveu ao longo dos anos com tanta miscigenação. Não, na verdade a gente se desenvolveu a partir de muitas relações de poder e de violência, tá? Vamos lá. Ademais, há uma mentalidade escravocrata por trás da desvalorização do trabalho doméstico. Por trás é com S, hein? Certo? Por trás é com S. Diferentemente se eu dissesse assim, você traz um pedaço de bolo para mim? Você traz um pedaço de bolo do verbo trazer. Isso aqui é traz, por trás de localização, tá? Depois. O Brasil construiu sua identidade a partir da relação entre a Casa Grande e a Senzala, que fez com que a relação entre patrão e empregado, faltou um E, ficasse marcada por desejos nocivos de exercício de poder sobre o que executa os trabalhos domésticos. No século XXI, tal modelo faz com que os empregados estejam submetidos a formas degradantes de tratamento e a abusos que ferem a sua dignidade. Nota-se, dessa forma, que modificar essa condição significa repensar toda nossa identidade colonial. E é verdade, quando a gente observa e analisa a relação entre patrões e empregados, a gente vai estudar a genética do nosso povo brasileiro, porque boa parte das relações de poder se deram entre a Casa Grande e a Senzala. O brasileiro, ele se acostumou a ter poderes muito pequenos, né?
Michel Foucault, não sei se vocês gostam de Foucault, não sei se Leandro já comentou sobre Foucault aqui em outras aulas. Michel Foucault chama isso de micropoderes, né? Poderes, o poder de poder mandar. Como isso nos eleva a uma condição de autoridade? Sabe aquele ditado popular que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Então, só o fato de você ser patrão de alguém já te coloca numa posição de superioridade e você passa a se tornar um ditador. E você passa a sentir prazer em exercer esse poder de forma dolorosa, de forma a levar o outro a uma condição de perversidade, né? E isso vai se refletir em vários temas diferentes. Trabalho análogo à escravidão, direito e dignidade do trabalhador doméstico, saúde mental do trabalhador brasileiro, certo? O que mais que a gente tem de pergunta? O menino do pijama listrado seria bom para relacionar por conta do trabalho dos judeus, por conta do trabalho ser muito desvalorizado. Cara, mas mais ou menos, veja só, o que acontecia nos campos de concentração de Auschwitz e tantos outros campos de concentração, né? Eu estou falando aí da utilização de judeus como força de trabalho, não era exatamente um trabalhador doméstico, certo? Os judeus não trabalhavam nas casas dos alemães, ia falar alemãos, nas casas dos alemães dessa forma, né? Então, tem que ver aí como é que você ia fazer essa conexão, tá? Como é que você ia fazer essa relação. No caso dos judeus, eles não exerciam exatamente um trabalho doméstico, tá? Cuidado aí só para você não confundir um pouquinho de macarrão com um poucão de macarrinho. O que mais que a gente tem de comentário? Deixa eu ver aqui. David, se eu quisesse dar um nome para a relação que o aluno colocou no texto, estaria certo dizer relação patrão-empregado? Sim, está certo dizer patrão-empregado. O que acontece é que aqui o aluno colocou patrão e empregado sem nada, né? Ele precisa colocar ou um hífen, pode ser, mas ele também pode colocar aqui uma letra E, ligando os dois e deixando a coisa fluida. Tem sim um judeu que trabalhou na casa do cara nesse filme, gente, olha só. Exceção não comprova a regra, pelo amor de Deus. Olha, na faculdade de medicina tem um negro, então isso prova que não tem racismo na faculdade de medicina. Não é assim que funciona, tá? É claro que pode ter havido algum judeu que trabalhou na casa de um alemão, mas isso não prova que os judeus eram orientados ou que o trabalho doméstico de todos os alemães eram feitos por judeus. Isso é um erro clássico de raciocínio. Você não pega um caso para comprovar. Imagina, gente, Silvio Santos era um homem pobre, trabalhou a beça, se tornou dono de um canal de TV, certo? E quantos Silvio Santos existem no Brasil? Isso prova o quê? Que basta você se esforçar muito que você vai se tornar um Silvio Santos? Isso é o clássico da meritocracia. Equívoco, né? Puro equívoco. Cuidado para vocês não escolherem casos isolados para afirmar generalizações apressadas, certo? Deixa eu ver o que o João Vitor está perguntando. Professor, boa noite. Na parte, como o acesso à terra, alimentação... Ih, cara, já perdi esse parágrafo, ele já foi há muito tempo. No desenvolvimento, o aluno não errou no paralelismo ou estou errado? No caso, não deveria ser acesso à terra, à alimentação. Vou ter que voltar. Vou ter que voltar porque esse parágrafo aqui já passou há um certo tempo. Pera aí. Do que esse... Cadê? Aqui, né? Acho que é isso. Como acesso à terra, alimentação, saúde. Veja bem, João Vitor, a presença de um A com acento aqui e aqui é opcional. Por quê? Feminino singular, feminino singular, feminino singular. Então, quando você coloca aqui a letra A com acento indicativo de crase, ele pode já estar associado tanto ao terra quanto à alimentação e saúde. Ok? Então, fique tranquilo porque não há necessidade. Agora, se quiser colocar, coloca. A terra, a alimentação e a saúde. Agora, claro, seria diferente se em vez de terra
fosse, sei lá, emprego. Aí tu colocaria como acesso à terra, ao emprego, aos investimentos. Enquanto você estiver trocando gênero e número, você terá também que fazer as adequações na preposição. Como aqui não há alteração nem de gênero e nem de número, torna-se, portanto, dispensável a colocação dessa preposição acentuada. Tá bom ou não tá bom? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Cadê? Aqui. Deixa eu ver o que mais. Luana, só falta... Tem mais alguma pergunta? Não, gente? Se não, eu acho que eu preciso já começar a encerrar. Eu tenho o quê? Eu tenho 2 minutos. Eu vou aproveitar esses 2 minutos para lançar uma dança aqui, do nada, né? Para responder as perguntas de vocês, né? Para ver o que vocês têm aí a comentar. Se eu não respondi alguma pergunta, joga pra gente aqui no chat, que a gente aproveita esses 2 minutos para fazer alguma coisa útil. Prof, não teria que ter um conectivo depois do tópico frasal? Não, cadê? Quem perguntou? Lorena. Lorena Giacomo, é isso? É, Giacomo. Lorena, há muitos alunos que colocam um conectivo aqui. É verdade. Mas ele não é uma obrigação, cara, tá? Pode ser colocado um conectivo aqui, sim. É comum que muitos alunos coloquem um conectivo, mas não é obrigado, tá? Você é uma pessoa livre pela Constituição. Pode colocar e pode não colocar, fica à vontade em relação a isso. Mas é comum, sim. Muitos alunos colocam um conectivo aqui como um vínculo, né? A criação ali de um elo entre tópico frasal e sua explicação. O que mais que a gente tem de pergunta? Mostra o macacão pra gente. Gente, imagina, mostrar o macacão, vou tirar a blusa no meio da hora do trabalho. Professor, esse nossa, tá certo? Cadê o nossa? Cadê o nossa? Onde que tá o nosso? O Brasil construiu sua identidade a partir da relação entre casa grande, relação entre patrão e empregado, desejos nocivos, não achei o nosso. Aqui, da nossa identidade colonial. Veja bem, quem falou sobre o nossa. O nossa é um pronome, correto? Que está na primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, o nossa é do primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural podem ser usadas, né, na redação, sem maiores problemas. O que acontece é que os alunos não gostam de usar, se sentem desconfortáveis, preferem a terceira do singular. E tá tudo bem também, como dizem as pessoas. Mas pode usar, tá? A primeira pessoa do plural, o podemos, fazemos, queremos, o nosso, o nossa, ou qualquer outra forma. Seja uma forma verbal, podemos, queremos, fazemos, seja uma forma nominal, ou pronominal. Nossa, nosso, nossas e nossos. Eu ouvi um amém? Então tá bom. Segunda-feira, 9h15 da noite, estamos juntos e misturados. E na quarta-feira, logo depois, 5h30 da tarde, estou eu aqui ao vivo e a cores, tá bom? Um beijo no seu coração. Coloca aí na sua lista de filmes para assistir. Que horas ela volta. Tenho certeza de que você não vai se arrepender, tá? Vai fazer absoluta diferença para vocês. Beijo grande no seu coração, obrigado pela presença. Semana que vem nós nos encontramos novamente. Foi bom estar com vocês e brincar com vocês. Um beijo na família, uma excelente redação a todos e até breve. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.